Doutora Carol Araújo, seja bem-vinda, um prazer recebê-la mais uma vez aqui na nossa bancada, no nosso jornalismo e também aqui no nosso programa Falando de Saúde, que já tem aí 12 anos de estrada, trazendo, né, sempre assuntos importantes para a população. Seja bem-vinda, viu? Bom dia. E parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Bom dia, Tony, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu quase que acordo sem voz hoje, mas deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus. Obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, estou muito feliz, principalmente pelo dia de hoje, né? Dia Internacional da Mulher. É o meu público, com quem eu trabalho. Eu sou mulher também, sou mãe, como você falou, mãe, esposa, profissional, e a gente desempenha todas essas funções. É verdade. Nada mais justo do que a gente ser muito bem cuidado enquanto profissional também. Um homem, ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Já a mulher, ela faz bem umas 5, 6, faz várias, né? E muito bem, né? Desempenhando muito bem. Para quem não ouviu a entrevista anterior, né? Eu queria que você, Carol, pudesse então falar um pouco do seu trabalho na área de nutrição e por que uma profissional voltada justamente para a saúde da mulher. Eu queria que você pudesse explicar para os nossos ouvintes entenderem um pouco mais, né, desse trabalho que você desempenha. Geralmente, quando as pessoas falam de nutricionista, já vem aquela ideia de emagrecimento, Isso. né? Emagrecimento, hipertrofia, estética. Só que eu faço uma nutrição que ela é um pouquinho diferente. Eu trabalho como se eu fosse uma ginecologista da nutrição. Uhum. Então, através da alimentação, eu cuido de questões hormonais. A gente melhora sintomas de cólicas menstruais, TPM, qualidade de menstruação, trata síndrome dos ovários policísticos, endometriose, candidíase, ajuda mulheres a engravidar, eu trato de causas de infertilidade também, cuido de gestantes. Então a minha abordagem na nutrição não deixa a estética de lado, porque a gente, enquanto mulher, se olhar no espelho e se sentir bonita é importante. Mas o foco do meu trabalho principal são patologias ginecológicas, são questões voltadas unicamente a saúde da mulher. Tanto que eu digo, eu não atendo homem, eu não atendo criança, eu não atendo idoso. Eu atendo apenas mulheres. O que muitas vezes a gente observa é que muitos profissionais querem tratar a mulher igual trata o homem. E nós somos dois sistemas fisiológicos diferentes. A mulher tem oscilações hormonais que precisam ser entendidas e tratadas ao longo do ciclo. Você acorda hoje, dia 8, desse jeito. Dia 30 você tá igual. A mulher de 8 é uma mulher, hormonalmente falando. Dia 30 ela é outra, completamente diferente. Isso mexe com tudo isso, com sentimentos, com humor, com muitas vezes muitas coisas, né? A paciente, ela procura um profissional para emagrecer. Eu tenho muitas pacientes que chegam no meu consultório dessa forma. E restrição calórica, que é o lógico, digamos assim, para você emagrecer, você diminui caloria e aumenta o gasto. Na teoria era para funcionar para todo mundo, mas para algumas mulheres não funcionam. Eu recebi uma paciente que ela estava com uma dieta de 1000 calorias. Ela comia cuscuz de manhã, de tarde e de noite, praticamente. E ela não conseguia emagrecer uma única grama. Porque o problema dela não era a questão da restrição calórica, era o hormônio. Ela tinha 6 meses que ela não menstruava, sem tomar nada. Não é uma pessoa que estava bloqueada, ela não menstruava. Uma mulher que não cicla, sem bloqueio, que não toma nenhum método para não menstruar, tem alguma coisa errada com ela. E geralmente reflete na questão do emagrecimento, da estética. Então a gente precisou cuidar primeiro dessa parte hormonal, trazer a menstruação de volta para poder ela conseguir voltar a perder peso. Então é diferente o tratar, não é só cortar a caloria. A gente precisa olhar para a mulher e para a questão hormonal principalmente. É bem interessante que a doutora faz uma avaliação da mulher como um todo, né? E é interessante isso que você coloca, porque na teoria é isso, né? Olha, diminuiu a alimentação, praticou o exercício, gastou mais, você vai perder peso, né? Então, assim, seria uma regra, né? Mas, na verdade, não é bem assim, né? Existe, vamos dizer assim, particularidades e principalmente quando se fala de mulher, isso é bem mais, vamos dizer assim, mais presente, né? Isso é bem mais complexa a questão, porque a gente tem que levar em consideração que o nosso gasto energético muda conforme o período do ciclo. A gente tem uma necessidade, não tem mulher que diz assim, antes da minha menstruação chegar eu tô louca por um doce. Aumenta a minha vontade de chocolate na TPM.
Na verdade, aumenta a nossa necessidade de energia. Então o corpo diz, eu preciso de mais energia. Aí o que é que a gente entende? Eu quero chocolate. É mais ou menos isso. É um açúcarzinho. É um açúcarzinho, um doce no geral. Porque o carboidrato, ele é a energia mais rápida, de onde o corpo ele tira de forma mais imediata, digamos assim. Só que se você oferecer qualquer outro tipo de alimento, naquele momento o corpo ele vai estar satisfeito. O corpo. Às vezes é a mente. A gente precisa do chocolate por um conforto, mas não por uma necessidade fisiológica. Mas a quantidade de calorias que a gente precisa no período pré-menstrual é maior, sim. Então até isso a gente precisa saber administrar para poder a dieta e os exercícios terem resultado. Não adianta também você malhar. Do mesmo jeito que você malha no primeiro dia da menstruação, você querer malhar na época da sua ovulação, que é a melhor época para evoluir carga. Então tem que ter esse conhecimento também. Quando diminuir, aumenta a série, diminui carga e diminui série. Então tudo isso precisa ter esse conhecimento do teu corpo e do profissional que te assiste, para poder você ter mais resultado. Muito bem. É algo bem interessante mesmo, né? E a gente falava, né, anteriormente, na outra entrevista, como é vasta a nutrição. Você imaginar que a gente tem uma profissional nutricionista que está voltada diretamente à saúde da mulher, e aí observando justamente isso, né? A questão dos hormônios, a questão se tem alguma doença, né, ginecológica, né, que possa estar interferindo na qualidade de vida daquela mulher. Porque muitas vezes é o seguinte, às vezes acho que já deve ter chegado alguma mulher que você olhou assim, não, você, esteticamente falando, não está precisando emagrecer, né? Mas, enfim, precisa muitas vezes de uma adequação alimentar para ter um conforto. Por exemplo, tem essa questão dos problemas ginecológicos, da endometriose, né? E outros problemas também, que a doutora até já colocou que tem tudo a ver com a questão da alimentação e que consegue mudar essa realidade, né? Sim, muitas das minhas pacientes, elas estão dentro do peso. Não são mulheres que têm necessidade de perder peso, mas elas sofrem muito com cólica menstrual, enxaqueca pré-menstrual, menstruação muito sofrida. Foi ensinado pra gente. Na verdade, a gente já vem desde adolescente, da primeira menstruação, entregam pra gente o certificado de sofrimento. Daqui em diante, todo mês você vai morrer. É desse jeito, basicamente isso. E todo mundo relativiza essa dor. É normal. Sangrar demais é normal. Tudo bem, a menstruação é assim mesmo. Sentir cólica, não, é normal. Todo mundo sente. Mas veja, a menstruação, ela é um sinal vital da mulher. Como tal, ela precisa ser algo que pra gente provoca desconforto, porque você tá sangrando. Mas não tem que fazer com que a gente pare a vida pra viver a menstruação. Ela é parte do nosso dia a dia. Então, não é pra sofrer, não é pra sangrar em excessivo, não é pra parar a vida por conta da menstruação. Então, se você tem algum sintoma que é muito exacerbado, eu não digo tem mulher que é uma semana perdida, né? E ainda tem muitas que vão parar no hospital porque é a medicação venosa que resolve a dor. Isso não é normal, é errado. Quando você tem uma cólica que te impede de fazer as tuas funções do dia a dia, você precisa entender o motivo dessa cólica estar acontecendo. É uma endometriose, é uma adenomiose, é um desequilíbrio hormonal, é uma contração uterina um pouco mais exagerada. Enfim, a gente tem como fazer esse manejo. O profissional ginecologista, o médico, ele dá o diagnóstico e a partir daí a gente trata. Porque a base da maioria do tratamento, na verdade, da maioria dessas patologias ginecológicas é estilo de vida. E quando a gente fala de estilo de vida, a gente está falando de alimentação, de sono, a gente está falando de saúde mental e de alimentação. Como eu comentei da outra vez, a gente escolhe muita coisa na vida, né? O que a gente faz, onde a gente trabalha, se a gente vai pra academia ou não. Mas comer não é uma opção. Você tem que comer, porque se você não comer, você morre. Você pode até passar um dia, 2, talvez, 3, quiçá, se dependendo da reserva, né? Dependendo da reserva. É reserva de gordura. Mas já que você precisa comer, que comer é uma necessidade fisiológica, por que não aprender a comer do jeito certo? E de um jeito que faça com que você tenha mais qualidade de vida? E as pessoas não acreditam, mas a alimentação, ela tem total relação com os sintomas que a gente tem de TPM. E eu digo por uma pessoa que eu sou o meu próprio case de sucesso. Eu digo que eu sou o meu próprio case de sucesso. Eu fui uma adolescente que sentia muitas dores, muita cólica menstrual. Eu tratei as minhas dores com anticoncepcional boa parte da minha vida. Isso sem ter necessidade nenhuma, eu era uma adolescente. Então eu tomava anticoncepcional só pra não sentir dor e poder ir pra escola no dia que eu menstruava. Então, depois que eu descobri como a alimentação, ela muda
a nossa relação até com os meus hormônios, hoje eu tenho que ficar olhando no aplicativo qual é o dia que eu vou menstruar para eu me programar, porque senão eu esqueço e sou surpreendida só com sangue, porque eu não tenho sintoma. Não sinto dor, não fico inchada. A única coisa que eu percebo um pouquinho é que eu fico um pouquinho sem paciência. Mas fora isso, tudo certo. Parece que é comum, né? A desimpaciência, né? Mas é interessante isso. A doutora falou sobre essa questão do inchaço, né? Das mulheres se sentirem mais gordas, né? Nesse período e tal. Então isso tá ligado diretamente também em relação a uma alimentação, né? Então a mulher, ela pode largar a mão, por exemplo, de tá tomando uma carga aí de hormônios, de remédios e tendo uma alimentação voltada para isso, pode resolver essa situação? E se resolve de uma forma tão linda que nem a paciente que tá vivendo acredita. Eu tive uma paciente que ela menstruou com 11 anos de idade, ela chegou para mim já perto dos 40. Foram 2 meses de tratamento e ela, a partir do segundo ciclo, ela disse que não sentia dor. Ela disse que nem imaginava que era possível passar pela vida de menstruação sem dor, porque desde os 11 até os 40, basicamente, eram muitos anos de sofrimento. Até a ginecologista dela mandou mensagem pra mim na época, elogiando o resultado de um trabalho feito em equipe. E olhe que ela era uma paciente que não suplementava nada, ela só mudou a alimentação. Exercício físico, ela foi muito resistente. Acho que ela demorou uns 4 meses para poder começar. Só com a alimentação, ela conseguiu um resultado extraordinário e sem dor nenhuma na menstruação. Só aquele incômodozinho que é normal, você tá sangrando, você tem que sentir alguma coisa. Mas dor não. Então eu tenho muitos casos assim no consultório, graças a Deus. Isso é muito importante, né? Eu tenho certeza que as mulheres, vocês fiquem até à vontade aí para fazer perguntas, aproveitar esse dia de vocês também, né? Que, como eu falei no início, todos os dias são os dias das mulheres guerreiras, né? Que todos os dias estão batalhando e que muitas vezes perdem, né? De ir para algum evento, perdem, né? De irem para algum local, justamente por esse período da menstruação e desse turbilhão. Imaginou, né? Através de uma alimentação, né? Adequada, né? De um acompanhamento de um profissional, você ter, né? Uma qualidade de vida nesse sentido, né? Então, assim, é algo excelente, e por isso que a gente trouxe aqui a doutora Carol Araújo, que é nutricionista, justamente para isso, né? Para passar, né? Essas informações, porque o que a gente vê muito hoje: sentiu dor, toma remédio, né? O remédio, tô com a dor aqui, remédio, é só remédio. Daqui a pouco você tá com a polifarmácia, né? Cheio de medicamentos tomando. E fora que as mulheres tem casos, né? Anticoncepcional, aí remédio para cólica, remédio para dor de cabeça e assim vai por diante, né? Nesse ciclo parece que vai tomar ali vários remédios. E é justamente isso também que a doutora está tentando tirar, né? Trazer o estilo de vida, trazer mudar, uma alimentação, né? Para que a gente não precise. Por quê? Esses dias eu estava até comentando no Instagram que a gente precisa parar de achar que resolver sintoma trata alguma coisa. Porque na grande maioria dos casos não trata. Simplesmente faz com que você não sinta a dor. Mas aí você tira a medicação, passa o efeito da medicação, a dor volta. Então não resolveu. Se tratasse, você tomava um remédio, a dor não voltava. Então, enquanto a gente não entender que o que faz a gente ter qualidade de vida é a forma como a gente leva a nossa vida, a indústria farmacêutica vai ficar cada dia mais rica. Porque até em consultório mesmo, eu percebo que tem paciente que, se sair sem suplementação, parece que não foi lá. É aquela coisa, não. Se você não suplementar pelo menos um ômega 3, pra mim é como se a nutricionista, a paciente não tem necessidade de suplementar nada, mas ela quer tomar um comprimido, nem que seja por conforto. É pra justificar que foi ao médico, né? Que foi ao profissional. Pra dizer que tá tomando alguma coisa. Obviamente, as suplementações, muitas vezes, elas são necessárias, porque a gente se alimenta tão mal, que quando a gente pega o resultado do exame, eu recebi de uma paciente minha antes de ontem, ou foi ontem, eu não lembro, um exame de ferritina, que é a nossa reserva de ferro. 4,3, a ferritina dela foi a ferritina mais baixa que eu já vi na minha vida. O ideal é que ela esteja em torno de 70. Imagina um 4,3. A mulher tá quase sem reserva. No caso dela, só resolve fazendo ferro venoso. Via oral não vai resolver tão cedo. Vai demorar muito para poder subir. E o que leva a uma pessoa chegar a um nível desse?
má alimentação, má absorção. No caso dela, ela tem menstruações mais difíceis, ela sangra bastante. E ainda tem a questão de que o intestino dela é muito ruim. Então, ela até se alimenta, mas não se alimenta bem. O intestino ruim não absorve o que tem que absorver. Pra gente poder ter um ambiente ideal, pra gente ter nutrição adequada, não entra pela boca, absorve pelo intestino. O trato gastrointestinal tem que estar funcionando a pleno vapor. Não pode passar 8 dias sem ir no banheiro. Não, de jeito nenhum. Fazer cocô é extremamente importante. Fazer cocô, olhar pro cocô e ver o que é que ele tá lhe dizendo. Eu digo sempre isso para as minhas pacientes. Quando você faz cocô, seu cocô afundou boia, elas olham pra mim, eu nunca prestei atenção, eu nunca olhei. É importante você saber. Eu mostro a figurinha e disse assim, com qual dessas fotos aqui seu cocô se parece mais? Elas dão risada. Mas é sério, porque o nosso cocô, ele fala muito sobre como tá a qualidade do nosso intestino. Não é só aquela coisa de, eu vou no banheiro todos os dias. Às vezes você vai no banheiro todos os dias, mas seu intestino não é bom. Porque tem que ver a qualidade do cocô que você tá fazendo. O ideal é que o cocô afunde, não boie. O ideal é que ele seja inteirinho e liso, como se fosse uma salsicha. Não que saia partido, ou então aquele grumoso, bem grandão. Então a gente precisa olhar e saber o que é que... Nem ter diarreia também não é legal. Então a gente precisa prestar atenção na qualidade do intestino para poder absorver direito aquilo que a gente tá comendo. Porque senão não adianta. Não adianta o intestino ruim, você meter suplementação para cima, porque não vai absorver. É só às vezes até piora, dependendo. No ferro, no caso dessa minha paciente... Se for para suplementar ferro via oral, a gente vai fazer mais mal do que bem a ela. O intestino ruim, doses de ferro alta, faz mais mal para o intestino do que bem para a saúde. Então a gente precisa ter esse manejo também. Em vez de regularizar vamos dizer assim, a flora intestinal, vai dar uma dor de barriga, né? Piora, agride, na verdade, prende, constipa mais. Mais ainda. Ferro, cálcio, são 2 minerais que muitas vezes, gestante principalmente, suplementa muito. E às vezes os médicos passam em doses muito altas. E essas doses elevadas, sem um trato nesse intestino, acaba fazendo com que a gestante ou a mulher em si, ela fique constipada, causa fissura anal. É horrível. É um dos piores sentimentos, é a constipação por conta de excesso de mineral no corpo. Meu Deus. Então até isso a gente precisa saber manejar. Muito bem. E nada melhor do que procurar uma profissional da área para fazer justamente, né, entender, né, claro, tem primeiro que entender o funcionamento daquele corpo, daquela mulher que está procurando ajuda e depois colocar justamente qual é a alimentação adequada para ela, para que não tenha esses problemas. Vamos aqui para o nosso WhatsApp, tem algumas pessoas fazendo perguntas, né? Aqui para a doutora Carol Araújo. É verdade isso, né, que a doutora está falando. Eu tô com 30 anos e tomo anticoncepcional, dou uma pausa de 7 dias, minha menstruação não desce, né? Isso fica, engordo bastante, mesmo fazendo exercício. Quando paro, sinto os sintomas da minha barriga incha, minha cabeça dói, mas tá dizendo aqui, dói muito, né? Desse jeito, e me sinto triste também com isso. Então, assim, ela narrou praticamente o que a doutora recebe muito no seu consultório, né? Sim. Essa situação. É a realidade da grande maioria das mulheres. E acaba que o hormônio, ao invés de ajudar, acaba piorando, né? Qualidade de vida. Então, o ideal seria... Obviamente, tem a questão da contracepção. A gente não quer engravidar e a gente precisa se cuidar de alguma forma. A pílula acaba sendo o método mais utilizado por ser mais acessível até financeiramente. Porém, não é qualquer pílula, não é toda mulher que pode tomar todo tipo de anticoncepcional. Existe uma gama de fatores que a gente precisa levar em consideração. E essa questão que ela diz, eu não consigo perder peso, eu me sinto inchada, me sinto gorda. Teoricamente, a pílula anticoncepcional não deveria provocar esses efeitos colaterais. Mas talvez a pílula que ela tome não seja a pílula certa para ela. Então ela precisa da avaliação de um bom ginecologista, até para trocar esse método. Mas também digo e repito, não adianta querer tomar o anticoncepcional, por melhor que ele seja, por mais topado que a ginecologista seja, diga, não, esse aqui é o ideal e vai ser, se não cuidar da base. Tem que mudar a alimentação, tem que fazer exercício, tem que dormir bem e tem que cuidar da saúde mental. Exatamente, é um todo, né? O cuidado é como um todo. Aproveitando, só para abrir um parênteses aqui, né, sobre essa questão de anticoncepcional, hoje a gente tem aí o Implanon, né,
Isso tem prejudica em algum fator nutricional? Já existe algum tipo de estudo sobre isso, doutora? Então, o Implanon, ele é um implantezinho que se coloca subcutâneo. Parece um carocinho de arroz, né? Isso, e a base dele é de progesterona, certo? Ele é um hormônio que é progesterona. A gente precisa estar monitorando essa paciente pra gente ver como é que estão os outros níveis, porque depende muito da adaptação. Eu tô com uma paciente, inclusive, que 3 meses ela tava maravilhosa. Depois de 3 meses, ela começou a ter escapes menstruais. Não era pra isso acontecer, teoricamente, né? Esses escapes pra quem vindo no período que não era pra vir, não, né? ela tava sem nada e agora direto ela fica tendo perca sanguínea, né? Tava tendo umas menstruações pouquinhas. Quando a gente pega os exames dela, ela tem um implante de progesterona e a progesterona dela tá muito baixinha. Quando a gente pensa, não era pra estar acontecendo, ela tem progesterona no corpo circulando, então era para ter uma quantidade que segurasse esse endométrio, esse sangue, né? Porque o objetivo dele é não sangrar e, enfim, evitar a gestação. Quando a gente olha baixinho, muito provavelmente ela tem uma predominância estrogênica e os hormônios dela estão desequilibrados. Então a gente precisa tratar, e fora ferritina baixa, B12 baixa, todas as vitaminas dela estão completamente desreguladas. Então, todo tipo de método contraceptivo, hormonal ou não hormonal, exige monitoramento pelo profissional que inseriu, no caso o ginecologista ou a enfermeira especialista, que também a enfermeira faz os enfermeiros fazem esse trabalho, acompanhar o método que você está usando e os sintomas que você está sentindo. A partir do momento que você não está do jeito que deveria, a gente precisa cuidar. E muitas vezes é porque a mulher ela se desliga dela. Não cuida da base do corpo, da alimentação. Cuida do filho, cuida do marido, cuida da vida e esquece dela. E coloca ali aquele hormônio, independente do hormônio, que seja via oral ou na pele ou os DIUs também. E esquece de cuidar do resto. Exatamente. Então não é só colocar e vamos embora, não. É colocar e cuidar da vida para dar tudo certo. Olha, um outro ouvinte tá dizendo: bom dia, doutor, eu tenho 44 anos. É normal menstruar 2 vezes no mês? Normal não é não, né? Não, normal não é. Mas pela sua idade, você já tá chegando na verdade, você já está no climatério. A gente tem que pensar o seguinte, geralmente as brasileiras... a menopausa, né? Isso, as brasileiras, elas costumam entrar na menopausa entre 48 e 52 anos, a média. Umas antes, outras depois. E o climatério, ele começa em torno de 10 a 15 anos antes da menopausa. Então, levando em consideração a galera aí do 35 mais, que pensa que tem 15 anos, já tá na hora de começar a prestar atenção e se preparar, porque tá todo mundo no climatério já. Então, a senhora com 44 anos, se tá tendo mais de uma menstruação no mês, pode ser sinal da menopausa estar se aproximando, embora você seja muito jovem. Então, o ideal é a gente investigar para saber como que tá esses hormônios e ver o que tá desregulado pra gente conseguir ajustar com a alimentação ou através do médico, através de reposição hormonal também. Já deu para perceber, gente, acho que vocês já conseguiram entender que mesmo não existe nenhum profissional que trabalhe só, né? Existe, a doutora já falou aqui várias vezes, de ginecologista, de enfermeiro, né? Então, assim, há um trabalho em conjunto, né? A médica, né? O profissional que cuida ali da saúde íntima das mulheres é o ginecologista, ele é quem vai fazer toda essa investigação e, claro, aí entra a nutrição, né, voltada para a mulher, para justamente equilibrar, vamos colocar assim, essa saúde, né, equilibrar na questão da alimentação. Então não tem ninguém trabalhando só, né? Não existe nenhuma. Mais isso, né? Não, o ginecologista endócrino também, porque como a gente fala de hormônio, geralmente o ginecologista ele tem ali um patamar de conhecimento. Sim. A partir dali a gente já tem outra especialidade, que é a endocrinologia. Então a gente tem esses dois, na minha concepção, são os meus maiores parceiros. A ginecologista e a endocrinologista, que a gente consegue modular o hormônio através de medicação quando necessário por elas. E eu faço a base da alimentação para o corpo da paciente absorver essa medicação também do jeito certo. Tem um áudio, vamos lá? Bom dia, aqui na Lenca. Sou Sandra Carlos, do distrito de Santa Rita. Eu queria saber da doutora, como eu fiz uma esterectomia, tá com 4 anos que eu fiz uma esterectomia. Aí tem dias que eu fico muito estressada. Aí é muito hormônio. Tem dia que meus seios não posso explicar, é grande, fica inchado, doído. E passo muito tempo sem ir ao banheiro. E aí, doutora? Tem um bocado de coisa aí, né?
Então, provavelmente a esterectomia que ela fez foi parcial. Ela deve ter tirado só o útero e os ovários dela ainda estão lá. Então ela continua ciclando. Por mais que ela não sangre, o ciclo menstrual dela continua acontecendo normal, porque a fonte do hormônio ainda tá lá. E esses sintomas que ela relatou, no caso do inchaço do seio, que provavelmente acontecem no período que seria antes do período menstrual, que ela não menstrua porque não tem útero mais. São característicos de predominância estrogênica. É isso, de aumento... Ai, meu Deus, agora eu me confundi. Aumento de progesterona. Então, a progesterona dela tá desequilibrada. E isso a gente precisa avaliar por exames para poder a gente ver o que é que dá para fazer. E dá para fazer muita coisa. Porque, às vezes, o povo não tem útero, não menstrua, resolveu. Não é bem assim. Na verdade, não é de jeito nenhum. E não é normal não, tá? Aumento de progesterona, no seu caso, por conta dos sintomas que você tem. Essa constipação, a progesterona é o hormônio pró-gestação. Ela falou de seios doídos também, né? Isso, inchados, a dor nos seios. E a constipação. A progesterona é o hormônio pró-gestação, mas eu brinco que ela é contra-intestino. Então, quando a gente tá com a progesterona desregulada, principalmente na gestação, que a gente tem uma progesterona extremamente alta, para poder segurar o neném, a gente precisa desse hormônio estar alto. A mulher, ela sofre com constipação porque ela diminui os movimentos do intestino. Isso faz com que aumente a constipação. Então, é progesterona sobrando, viu, moça, que você tem. Então, a gente precisa tratar. Exatamente. Tem gente perguntando o endereço, né, onde atende a doutora. Já ela vai dizer, viu, bem direitinho, e como as pessoas podem encontrá-la também. Bom dia, Tônia. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora. Quais os exames devemos fazer? Tenho 62 anos e quero saber os suplementos essenciais para essa idade, né? Nossa amiga Giane está fazendo essa pergunta. 62 anos, você tem alguma paciente já até 65. 60 anos já é considerada pessoa idosa, né? Mas até 65, dependendo da paciente, eu ainda atendo. Digamos que eu não atendo uma idosa tardia, mas essa idosa recente. Hoje uma pessoa com 60 anos está aí novinha. É jovem, tem gente que nem parece que tem, né? Exatamente. Então, até 60, 65, dependendo da paciente, eu ainda atendo. Porém, essa questão de exame, a gente precisa... A gente tem muito essa mania de querer ver no papel, né? Aquilo ali escrito em algum lugar. Mas antes de sair por aí fazendo coleta de sangue e dosando exame, é importante que a gente avalie os sintomas que você sente. Pra ver quais as vitaminas que a gente precisa investigar, se você tem ou não. Porque não adianta simplesmente pegar e sair fazendo exame aleatoriamente, é basicamente só jogar dinheiro fora. Não é pedir todos os exames do mundo, às vezes você nem precisa daquilo ali, não. Então, quais são os sintomas que você sente? Tá sem força, tá se sentindo fraca, tá indisposta, tá estressada demais, não tá dormindo direito. Então, tudo isso dá indicativos de quais as vitaminas ou minerais que você possa ter deficiência. Mas quer fazer, faz um exame de vitamina D, que toda mulher precisa fazer. No seu caso, que já tem 62 anos, avaliar o cálcio é interessante, porque se tiver cálcio demais no sangue, ele não tá indo pro lugar correto, que é o osso. O cálcio não é pra estar no sangue, cálcio é pra estar no osso. Cálcio, vitamina D. Se você não sangra mais, não acho que ferro seja algo importante no momento. Vitamina B12, acho legal de dosar também. Basicamente, não insistir muito além disso. E uma consulta para avaliar com uma geriatra, doutora Marília, inclusive, que eu vi a propaganda dela agora, maravilhosa. Nossa parceira aqui, doutora Marília Costa. Maravilhosa, doutora Marília é uma profissional incrível e ela com certeza lhe encaminharia para fazer os melhores exames. E se quiser uma nutricionista, a gente tá aqui também. Muito bem. Tô gostando do programa, muito boas explicações da doutora. Tá dizendo aqui, parabéns aí pela belíssima entrevista, né? Janeide Anchieta de Serrinha, um distrito aqui de Serra Talhada, né? Há uns 40 quilômetros mais ou menos aqui de Serra Talhada. Tem aqui, eu tenho 49 anos, continuo menstruando todos os meses, é normal? Sim. 49, a doutora até colocou, né? Que é entre os 48, né? E 52. A média, pode ser um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Mas já tá na reta final, né? Sim, já tá se despedindo aí ou não, né? Tem mulher que leva aí um bocado de tempo. Depende também da idade da sua menarca. Com quantos anos foi a sua primeira menstruação? Geralmente quem menstrua mais tarde entra na menopausa mais tarde também. Tem aqui uma última pergunta que eu vou fazer pra gente poder ir pro intervalo, senão não vai dar tempo aqui pra doutora, inclusive, passar as informações, como é que vocês podem
procurá-la e também falar que é demanda espontânea, ou seja, gente, o nutricionista, você pode chegar lá, ó, bater lá na porta dela e ser atendido, não tem encaminhamento. Bom, tem uma pessoa dizendo o seguinte, Tony, pergunta para ela, eu fiz uma esterectomia total, desnecessária, né? Prevenção ao câncer no ovário há uns 35 dias. Também estava com endometriose, porém estou com sintomas constrangedores, né? De repente dá um calafrio, suadeira terrível, vem e passa, assim como ânsia de vômito, né? Principalmente no período noturno. Imagine aí. Imagina aí você entrar na menopausa de um dia pra noite, foi isso que aconteceu com você. A partir do momento que a gente tira os ovários, é uma esterectomia total, tira tudo. Inclusive tem até, eu já ouvi, não sou médico, sou jornalista, radialista, mas eu conheço muitos médicos, tenho muitos amigos, né, dessa área da saúde, e eu já vi falar que essa retirada total e tira todos os dois ovários, o útero, não é bom. Isso causa um problema muito sério nas mulheres, e é isso que a doutora já estava dizendo aqui, viu? Já entra, né? De repente que você não ia entrar, entra na menopausa. Porque perdeu de uma vez a fonte de produção de estrogênio que ela tinha, que era é o ovário. Né? Então, o que é que aconteceu com você? Eu entendi pela história que ela contou, que foi necessária essa retirada por conta de câncer. Então, ela tinha colocado um D, mas é necessário, ela editou aqui, né? Isso. Total, foi né? necessário por conta do câncer. Então, nesse caso, é melhor ela continuar viva e sem ovário. Porque o câncer representa mais riscos para ela do que continuar com os ovários. Mas aí, o que seria interessante, eu não sou médica, tá? Eu trabalho com nutrição, eu tenho muito contato com médicos, mas seria bom uma boa reposição hormonal, mas feita do jeito certo, porque para alguns tipos de câncer, a reposição hormonal, ela não é indicada. Então, de verdade, precisa de um bom ginecologista para fazer um acompanhamento. Para poder fazer um acompanhamento e ver o que no teu caso pode ser feito de forma medicamentosa. E na nutrição a gente consegue manejar esses sintomas com alguns fitoterápicos, com chás, com alimentação. Mas aí eu precisava sentar, conversar, estudar teu caso direitinho pra gente conseguir fazer uma conduta. Mas eu percebo de verdade em consultório, Tony, que as pacientes que conseguem resultados mais lentos são as que vêm tratar a menopausa com sintomas já instalados. É muito difícil a gente conseguir que ela reduza o fogacho do jeito que ela espera. Porque geralmente ela vem com expectativa muito alta. Porque a nutrição resolve tudo. Não, a gente tenta amenizar. Quando o sintoma já está instalado na menopausa, para mim, pelo menos na minha experiência prática, são as pacientes que menos entregam resultado, porque é muito gradativo. Já é uma coisa que demorou 50 anos para acontecer. Dentro de um mês a gente não consegue resultado. É bem complicado. Então a gente precisa de um tratamento. O ideal seria que ela já tivesse se preparado para esse momento antes da cirurgia. Se a gente já viesse cuidando dela antes da cirurgia, manejando naturalmente esses hormônios, fazendo uma modulação hormonal de forma natural, talvez ela sentisse menos, mas aí não tem o que fazer, já era. É tentar fazer alguma coisa contornar daqui pra frente. Pouco a situação, exatamente, né? Então um bom ginecologista no seu caso, para ver o que é que dá para fazer de forma médica, e na alimentação a gente consegue também te ajudar. Então já deu para perceber, né, que o assunto rende, né? Muitas mulheres, não vai dar nem tempo de fazer outras perguntas que chegaram agora, né? Muita gente falando sobre de retirada de útero, né? Se tem como melhorar calosão. E aí a gente aqui tá na reta final, 3 minutinhos, deixa eu dar esses 3 minutinhos aqui para que vocês saibam onde atende a doutora Carol Araújo, né? Para quem não sabe, natural de Custódia, né? De Custódias, no Sertão do Mochotó, e que também tá atendendo aqui em Serra Talhada, doutora, né? Então passa aí para os ouvintes como é que elas podem, as mulheres podem fazer para lhe procurar, para ter esse auxílio, né? Ter essa ajuda para ter uma qualidade de vida melhor. Eu atendo toda quinta-feira na Clifisa, que aqui vocês chamam de Clínica de Dr. Den, né? Isso, Dr. Dena Fonseca, meu amigo. Já veio, já teve aqui. Na Rua do Labigene, na Rua do System. Toda quinta-feira eu atendo lá. Para quem quiser um atendimento online também, a gente faz do conforto do celular e do conforto do meu, com mais flexibilidade de agenda. Mas aqui em Serra Talhada, toda quinta-feira eu tô na Clefisa. Toda quinta-feira. Atende o dia todo? O dia inteiro. De manhã, de tarde e de noite. Muito bem. Ave Maria. Então é isso. Então, olha, quem quiser encontrar, procura lá, né? A doutora Carol.
E tem também seu Instagram, que eu já vi que é bem explicativo, tem muita coisa bacana. E a doutora coloca muito conteúdo que já pode também tá te ajudando, né? Você pode também conseguir os contatos lá também, né? No Instagram, né? Passa aí a rede social. Sim, meu Instagram é @Carol com K, Araújo Nutricionista, tudo junto. Carol Araújo Nutricionista. Lá tem conteúdo voltado de nutrição, especificamente apenas e unicamente para a saúde da mulher e fertilidade. Então vai ser um prazer ter vocês lá. Quem fez pergunta aqui que eu não consegui responder, pode mandar lá no Instagram que eu mesma respondo. E para marcar consulta também pode entrar em contato comigo, que eu gosto de cuidar da minha agenda. Como eu sou de fora, fica melhor para mim organizar os meus horários diretamente com as pacientes, que aí eu aviso quando eu vou me atrasar. Sim. Se por acaso eu tiver algum problema em custódia que eu não consegui chegar. Então a doutora faz sempre esse contato direto com o paciente. Eu ainda não consegui delegar essa função. Eu gosto de fazer isso. Então podem falar lá no Instagram. Tem o número do meu telefone. Vocês falam, engraçado, a paciente, ela, eu quero marcar uma consulta com a doutora Carol. Eu disse, não, sou eu. E ela continua achando que é outra pessoa, mas sou eu mesma. Eu respondo no meu Instagram e eu respondo o WhatsApp que tem lá no Instagram. Muito bem. Doutora, muito obrigado por ter vindo, ter contribuído. Nada melhor do que uma entrevista dessa, né? Voltada para as mulheres, para o bem-estar. Já deu para perceber que são muitas mulheres que sofrem. A doutora deixou claro aqui que sentir dor não é normal, sofrer não é normal e que tem jeito, né? Que tem a possibilidade de um método que é só, né, mudar a alimentação, algum tipo de suplementação, claro, com tudo. A gente sempre tem uma premissa aqui no programa que é: nada substitui um acompanhamento profissional, né? O profissional estudou vários anos, se especializou e a gente não pode jogar esse conhecimento na lata do lixo, né? Ir lá pro nosso querido Dr. Google, né? E ir lá pegar alguma coisa pronta, que cada ser humano é diferente, né? Cada ser, a doutora já colocou, não é um tratamento, não vai servir para uma pessoa, aquele mesmo vai servir para outra, então tem que ter muito cuidado. Então, gente, nada melhor do que procurar um profissional, né, da área, e a gente tem aí essa oportunidade. Fiquei impressionado com o conhecimento da doutora e que só atende mulheres, viu, gente? Só é uma nutrição voltada para as mulheres. Doutora, obrigado por ter vindo mais uma vez e ter nos oportunizado, né, a conhecer um pouco mais do seu conhecimento e nesse Dia Internacional da Mulher. Obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigada, Tony. Vamos falar de infertilidade numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito bem. Obrigado, bom final de semana.